A chacina de Osasco e Barueri foi a maior chacina do estado de São Paulo. A vingança foi contra qualquer um que morasse ali naquele lugar. A suspeita logo recaiu sobre agentes de segurança. Mas você não achou estranho, por exemplo, essa testemunha em todas as ocasiões garantir que você teria sido um dos autores? Essa testemunha não tem crédito? O único perfil entre as vítimas é o fato de morarem na periferia. Só. Você não sabia que ia acontecer aquela chacina? Aí eles deram o primeiro tiro nele. Foi no rosto, que varou do lado pro outro, né? Aí eles resolveram matar de baseada, né? Você disse que foi injustiçado. Você foi condenado a quantos anos? Total foram 255 anos. Olá, boa noite. 13 de agosto de 2015, dia da maior chacina do estado de São Paulo. De acordo com a Justiça, 17 inocentes foram executados por policiais. 9 pessoas ficaram feridas. Os assassinatos aconteceram em represália à morte de 2 agentes de segurança. 6 anos depois, o ex-PM Fabrício Eleutério, condenado a mais de 250 anos de prisão, decidiu falar. Eu, Gisele Barbieri, Larissa Verren e o repórter cinematográfico Leonardo Medeiros o entrevistamos no presídio. A finalização é de Caio Laronga. Meu nome é Fabrício Emanuel Eleutério, tenho 37 anos, sou ex-soldado da Polícia Militar, trabalhei na Ronda Tobias de Aguiar, na Rota. Hoje eu me encontro bem psicologicamente e os dias são dias de reflexão, né? Dias para procurar ser um homem melhor, né? Hoje casado. Realizar o sonho da minha esposa, que é ser mãe. Eu acredito que eu fui boi de piranha, que eu fui o primeiro a ser preso. Eu vou provar minha inocência. Testemunhas viram 2 homens chegando aqui, ó, onde funciona um barzinho. Logo em seguida, eles começaram a atirar. A sequência de crimes prosseguiu aqui em Barueri, na mesma região de Osasco. Uma pessoa morreu nesta rua aqui. Outras 2 em um bar, menos de 1 hora depois. Meu nome é Marcelo Alexandre de Oliveira. Atualmente eu sou o primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri da Penha de França. Eu fui designado para acompanhar a instrução de todo o processo da chacina de Osasco e atuar no julgamento pelo Tribunal do Júri. A chacina de Osasco e Barueri foi a maior chacina do estado de São Paulo. 17 mortos, 9 tentativas de homicídio numa noite. Simplesmente elegeram pessoas da periferia como inimigo. Eu me chamo Maíra Coraci Diniz, sou defensora pública há 15 anos, atuo no Tribunal do Júri e atuei como assistente de acusação das famílias e dos sobreviventes vítimas da chacina de Osasco e Barueri em 2015. De acordo com como aquelas mortes foram praticadas, a suspeita da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, logo recaiu sobre agentes de segurança. Estava tudo muito esparso,
Nem os telejornais sabiam direito, nem a polícia sabia direito quantas vítimas, quais os locais, se tinha sido relacionado ou não, estava muito no início a investigação. Osasco sempre foi uma cidade estratégica para a Polícia Militar de São Paulo, até porque aqui fica a base de um comando de área que atende sozinho a diferentes municípios da região metropolitana. Por isso é questão de honra para a PM responder logo para a cidade se houve ou não participação de policiais nessa chacina. É um crime difícil de investigar, porque eles sabem todos os meios de se investigar um crime desse. Eles não vão com o telefone celular, eles vão usar o carro próprio. Se tiverem com o celular, eles não vão falar, eles vão desligar. Se tiver câmera no lugar, ou eles não vão matar no lugar, ou eles vão destruir a câmera. Então é muito difícil de apurar. Tanto é difícil que ninguém vai acreditar que só 4 participaram de um evento dessa magnitude. Meu nome é Zilda Maria de Paula, sou mãe do Fernando Luiz de Paula, que foi vítima da chacina aqui de Osasco e Barueri. Na época ele tinha 34 anos. Era eu e ele, né? Você pode olhar aqui na minha casa, é tudo de 2. Você vai no banheiro, tem 2 porta-toalha, né? A cama dele tá lá no quarto dele ainda. Era tudo de 2, né? Agora fica só a lembrança. Todos eram homens, tinham entre 16 e 41 anos. Para a acusação, o motivo da chacina foi vingança. Os réus teriam cometido os assassinatos em retaliação às mortes de um policial militar e de um guarda civil ocorridas dias antes. Tiveram alguns eventos, né, alguns crimes cometidos de mesmo modus operandi, da mesma maneira, dias que antecederam a grande chacina que foi dia 13. Então, pessoas que foram mortas na rua, com tiro queima-roupa, sem nenhuma explicação, carros parecidos utilizados, armas. Várias mortes ocorreram antes da chacina de Osasco. E todas essas, induvidosamente, foram retaliação a esse homicídio desse policial militar. Logo depois, o guarda civil, que era dono de uma adega ali em Osasco, ele é morto num latrocínio. Ele não é morto em serviço. Ele estava na adega dele trabalhando e foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em razão do falecimento do GCM, o velório ocorreria às 14 horas. E o efetivo solicitou que nós acompanhássemos esse velório. Coincidentemente, a chacina ocorre no dia em que praticamente todos os integrantes da Guarda Civil de Barueri, principalmente os que conheciam o Guarda Civil, Jefferson, estavam voltando do velório. 3 indivíduos invadem o estabelecimento comercial do Jefferson, que é o GCM, e acabam disparando e matando. Mas a Guarda Civil e a Polícia Militar são acionadas e acho que coincidentemente passava uma viatura de Polícia Militar no momento e consegue prender na hora. Eles foram presos na hora. E nitidamente são 3 só que participam disso. Um consegue fugir. Aí depois passou uma matéria do GCM do Mercadinho. Putz, mal imaginava que meu filho ia pagar com a vida sobre essas mortes. Aí eles resolveram matar de baseada, né? Era uma quinta-feira, dia 13 de agosto de 2015. De acordo com as investigações, em menos de 3 horas, 8 locais sofreram ataques. 17 pessoas foram executadas. Vários detalhes sobre o que ocorreu naquela noite permanecem um mistério
até os dias de hoje. Na verdade, a investigação ela foi toda às pressas. Tanto o DHPP como a Corregedoria da Polícia Militar, eles acabaram terminando essa investigação num prazo máximo, acho que de 4 meses. Eles sustentaram que era uma força-tarefa. Na verdade, o próprio delegado em oitiva disse que a força-tarefa que ele tinha, e o capitão da Corregedoria, eram 8 pessoas. Para entender o que aconteceu na noite da chacina, nós vamos percorrer alguns locais segundo a ordem dos registros das ocorrências, começando no mesmo horário do primeiro crime. O nosso trajeto se inicia pontualmente às 8h50 da noite na rua Professor Sudmenuti, em Osasco. Aqui, segundo a denúncia, Rodrigo Lima, de 16 anos, foi morto. Sou Maria José Lima da Silva, mãe do Rodrigo Lima da Silva. Meu nome é Fabiana Lima da Silva, sou irmã do Rodrigo Lima da Silva. Passou um carro preto, né, os caras tudo encapuzado. Ele ainda estava com o sorvete na mão, né? Não tinha nem tirado ainda do plásticozinho. Aí ele olhou pro carro. Quando ele olhou pro carro, aí eles deram o primeiro tiro nele. Foi no rosto, que varou do lado pro outro, né? Conforme o tiro foi na região do olho, ele ficou só aquele buraco, vácuo, sem nada. O menino não era envolvido com nada. Eu não gosto nem de lembrar disso. Foi uma coisa terrível, uma cena muito triste. Percorremos 3 quilômetros em 7 minutos até o segundo ponto atacado, 7 vezes mais tempo que os assassinos levaram, segundo os registros oficiais. Aqui fica o Bar do Juvenal, onde morreu o maior número de vítimas daquela noite. Foram 8 assassinatos. Antes dos disparos, houve o cuidado de separar os que tinham passagem pela polícia. Nós temos testemunhas que afirmam que 2 minutos antes das 8 mortes ocorridas aqui nesse bar, 2 viaturas da Guarda Civil Metropolitana de Barueri passaram pelo bar devagar e olhando, procurando pessoas. Por quê? Esse bar era ponto de encontro das pessoas que mataram o Guarda Civil. É um bar que fica numa comunidade muito simples. Naquela noite do dia 13, estava aberto, tem uma sinuca, os frequentadores eram pessoas ali, vizinhos. Era o Leandro, que tinha acabado de chegar do trabalho com um macacão de metalúrgico. Era o Fernando, que tinha acabado de pintar a parede da mãe. Estava todo sujo de tinta, trabalhou o dia inteiro, foi tomar uma cerveja com os amigos. Eu fui trabalhar e ele estava pintando aqui. Aí eu cheguei, eram umas quase 6 horas, e aí ele pegou, pôs a estante no lugar, aí a gente sentou na escada, que foi as últimas conversas, que ele tinha acabado de pintar essa parede, e me chamou para ver se estava o tom bom. Não passou muito tempo assim, escutei um monte assim, mas para mim era fogos. Porque aqui não tem costume assim, essa favela é muito sossegada. Aí eu peguei, aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, que eu não ouvi gritaria, não ouvi cachorro latir, nada. Depois um dos meninos falou, tia, pega o documento do Abuzi, que o apelido dele era Abuzi, né? Ele foi baleado. Aí eu falei, baleado? O nosso trajeto termina aqui na Rua Irene, em Barueri, onde 2 homens foram mortos. A ocorrência foi registrada às 11h45 da noite. Este foi o único crime gravado por uma câmera de segurança. De acordo com as investigações, a chacina aconteceu em um intervalo de 2 horas e 55 minutos. Mas o que chama a atenção é
é que entre os ataques, os criminosos percorreram dezenas de quilômetros em pouquíssimos minutos. As discrepâncias nos horários foram determinantes tanto para a defesa quanto para a acusação. Um lado usou essas informações na tentativa de provar a inocência dos clientes. O outro acredita que esse fator seja a prova de que muitos outros agentes públicos participaram da chacina. Quando eles citam que um veículo foi usado em vários pontos, quando nós vamos fazer a análise de tempo, o veículo tinha que andar a 540 km por hora. Totalmente inviável essa questão. A denúncia, ela foi literal quanto aos horários dos crimes, dos homicídios. Os horários dos homicídios, eles são baseados e especificados na denúncia de acordo com o que consta do Copom ou do boletim de ocorrência, o que for anterior, quem ligou primeiro avisando. Não dá para afirmar que logo que acontece o homicídio, já tem alguém ligando para a polícia militar dizendo, olha, ocorreu um homicídio aqui. É uma estimativa. E como havia outras pessoas nessa chacina, isso necessariamente não quer dizer que as pessoas que praticaram esse às 20h50 são as mesmas que praticaram os às 20h54. Uma força-tarefa foi montada para investigar os crimes e tem a difícil missão de tentar esclarecer o que motivou tantas mortes num curto espaço de tempo. Foi algo que foi praticamente, se pegou um aqui, outro ali, outro lá e juntou, porque precisava terminar essa investigação e apontar pessoas. O Ministério Público acusou o PM Victor Cristilder de participação direta nos homicídios e para que ele pudesse cometer esses homicídios juntamente com o Fabrício Eleutério e o Tiago Ranklein, ele teria feito um contato com um guarda municipal, Sérgio Manhanhã, que era o responsável por algumas viaturas da Guarda Civil Metropolitana da região de Barueri, para que ele tirasse as viaturas dos locais onde iriam acontecer os crimes e, assim, ficando um campo livre para que eles pudessem matar essas pessoas. Nós estamos chegando no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos 2 para ouvir a versão do ex-policial militar que recebeu a maior condenação da Justiça pela participação na chacina de Osasco e Barueri. Como vai? Tudo bem? Obrigado por nos receber. Que isso. Fique à vontade, por favor. Como é que foi o seu dia, aquele 13 de agosto de 2015? O que o senhor fez naquele dia? Foi numa quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, eu me desloquei da minha casa até o curso, fiquei das 8 até o meio-dia, descansei o período da tarde e liguei para minha esposa. Porque naquele dia a gente tinha combinado de assistir um filme no shopping, era o lançamento de um filme, né? Cheguei no shopping, eu retiro o ticket ali da cancela do estacionamento, encontro com ela na praça de alimentação, na frente do cinema, só que a fila estava muito grande. Aí peguei e falei para ela, falei, amor, eu não tô com paciência, mas eu vou ter que acordar cedo e tudo mais. Saímos do shopping, chegando lá em casa, eu jantei, ela tinha a mania de colocar o colchão na sala e assistir o filme ali deitado. Coloquei o colchão lá, só que eu estava muito cansado, nós dois acabou pegando no sono. E eu acordei com a minha advogada me ligando, a doutora Flávia. E o curioso, o que ela queria falar com o Fabrício era justamente o fato de que ela tentaria obter um habeas corpus, porque no dia anterior o Tribunal de Justiça havia mandado prender o Fabrício. Fabrício Eleutério era soldado da Rota, o grupo de elite da Polícia de São Paulo. Em agosto de 2015, ele estava afastado das ruas e cumpria funções administrativas. O policial respondia a 2 processos
por suposta participação em chacinas em 2013. É a minha maior dor profissional, porque eu liguei para o Fabrício naquela noite, acompanhada do meu esposo, eu liguei para ele e ele me atendeu. Então, ainda que o Ministério Público diga que ele estava em outro local, eu sei onde ele estava. Enquanto advogada, eu sei onde ele estava. Ele é mais uma vítima. Ele é mais uma vítima dessa apuração enviesada, precipitada. E qual era o álibi do Fabrício? Ele contou tudo que ele fez no dia da chacina e disse que, mesmo sabendo que tinha um mandado de prisão expedido contra ele, foi ao shopping com a namorada, foi ao cinema, guardou o ticket de estacionamento do shopping. Eu conheço a advogada, ela é uma pessoa correta, a doutora Flávia. Ela acredita no cliente. 99% dos clientes não falam para o advogado, olha, eu pratiquei o crime. Ele não admite, porque ele acha que, se ele admitir, o advogado não vai defender com a mesma força, com a mesma... Ele tenta enganar até o advogado. O senhor acorda com a ligação da sua advogada, depois das 10 da noite? Não, era bem antes. Era por volta das 9, acho que umas 9h40, eu não me recordo muito bem. O Flávio pergunta para mim, onde você está, Fabrício? Foi, tô aqui na casa da Natália e tudo mais. Você não estava nas mensagens que eu tô mandando no WhatsApp? Eu falei, não, doutora, tal. Meu, pelo amor de Deus, desliga ali, dá uma olhada e vai embora para casa. Era comum a doutora Flávia falar com o senhor essa hora da noite, depois de 9, 9h30 da noite? Eu ainda estava respondendo os outros processos, tinha 2 processos que eu ainda estava respondendo em liberdade. Eu fui impronunciado, o Ministério Público ganhou a pronúncia novamente e pediu a minha prisão. E a gente estava fazendo o quê? Ela já tinha entrado com o HC, pedindo para mim permanecer em liberdade. Mesmo com a prisão, o senhor não teve medo de sair para o shopping à noite, para o cinema, mesmo com o risco de ser preso a qualquer momento? Não, até porque a prisão foi pedida pelo Ministério Público e o Tribunal de Justiça não se manifestou, nem favorável, né, e nem desfavorável. A acusação reforça que o senhor já respondia por uma outra chacina. Isso. Como é que o senhor analisa esse cenário? O último júri que eu fui absolvido, após esse júri que eu fui condenado, eu fui para o júri mais 2 vezes, inclusive eu fui absolvido a pedido do próprio Ministério Público, né? O Fabrício era um policial já afastado da rua, fazia só o serviço administrativo da rota, havia sido réu num processo de chacina de Osasco, a juíza havia decidido que os elementos que constavam do processo não eram suficientes para levá-lo a júri, o promotor do caso recorreu dessa decisão e o Tribunal de Justiça deu razão ao promotor e, inclusive, mandou prender o Fabrício. E aí é que vem a história das provas que haviam contra o Fabrício. O Fabrício nega, mas uma das vítimas sobreviventes o reconhece. Quando ele vê o Fabrício, essa vítima sobrevivente, ela urina na calça. Fabrício Eleutério foi reconhecido por um homem que foi baleado exatamente aqui neste local. A testemunha relatou que foi abordada por pessoas que pediam informações dentro de um carro prata. No depoimento, a vítima contou que, ao se debruçar, viu o rosto do atirador no instante em que foi alvejada de raspão. Seria Fabrício. Outras 2 pessoas também foram mortas neste ataque. Uma delas era uma adolescente de 16 anos. Mas você não achou estranho, por exemplo, essa testemunha em todas as ocasiões garantir que você teria sido um dos autores? Ele, inclusive, numa das ocasiões, chega a urinar na calça quando se depara com a sua imagem. Você acha que essa testemunha não tem crédito? Crédito algum, até porque ele demorou entre 7 a 15 minutos para me reconhecer e no reconhecimento, primeiro ele apontou o Cristilder, depois ele apontou o Tiago. 1 mês antes da chacina,
ele teria abordado ele 5 ou 6 vezes num ponto de tráfico onde ele fala que foi baleado lá. O que mais está provado nesse processo é que nenhuma daquelas vítimas tem qualquer ligação com organização criminosa ou com os crimes que vitimaram o Cabo Pereira e o GCM. Isso está provado. Então, assim, isso é aquela tentativa de estigmatizar mesmo. No direito, o reconhecimento de uma vítima sobrevivente, principalmente uma vítima que não conhece o autor do crime e que, portanto, não tem nenhum motivo para querer prejudicá-lo, é uma prova muito robusta. Antes de ser considerado suspeito, Fabrício Eleutério foi ouvido como testemunha protegida pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e disse ter reconhecido 2 das pessoas que aparecem no circuito interno das execuções do bar de Barueri. Um dos policiais foi reconhecido por ser canhoto. Seria Emerson, mais conhecido como Irmãozão. Mas para a promotoria, Fabrício pretendia confundir as investigações. Esse Emerson, na verdade, eram as informações, o nome dele já estava rolando no WhatsApp. Era no WhatsApp, né? Mas ele mesmo não reconheci, não apontei nada na imagem. Agora, existem algumas inconsistências do depoimento de quando você falava como testemunha protegida e de quando depois você se identificou. Por que essas discrepâncias, algumas informações diferentes? Porque o depoimento de testemunha protegida era baseado nas informações do WhatsApp, né? E algumas informações de coisas informais que foram comentadas dentro da instituição e tudo mais, né? O outro depoimento meu era com relação à acusação em si, do crime em si. Se o senhor for ver, for analisar, o senhor vai ver que tem essa diferença. O Fabrício quis tumultuar tudo. Tumultuar no sentido, olha, eu ouvi dizer que o crime foi cometido por XYZ e que as armas estão num stand de tiro. A polícia científica nunca trabalhou tanto num caso só. Porque imagina a quantidade de armas e de estojos que se aprende num stand de tiro para fazer exame de confrontação balística. Propositalmente ele queria dificultar a investigação. Ele causou um tumulto grande na investigação. O senhor conhecia o policial que foi morto e o GCM que também foi morto antes da chacina? Não, nenhum dos dois. O Cabo Pereira, no caso, ele fazia parte do pelotão de força tática do Thiago, que hoje ficou preso junto comigo, né? Eles eram do mesmo pelotão. E o guarda municipal que morreu, ele era de Barueri. Meu nome é Fernando Fabiani Capano, eu sou advogado do Thiago Renklein. Faço parte da equipe de defesa que está tutelando os interesses do Thiago, nesse caso da chacina de Osasco. A principal prova do Ministério Público é que eles teriam ouvido, ainda na fase de inquérito, uma pessoa que conhecia o Thiago e ele teria brigado com a esposa dele e nessa briga essa pessoa teria ouvido ele admitir que participou daquela chacina e que por conta disso ele realmente teria cometido aquelas condutas, né? Então, o papel do Thiago Renklein, esse para mim, a participação dele é induvidosa. A mulher teria dito, eu te reconheci na televisão, aquela jaqueta é sua, você participou dessa chacina. E o Thiago teria dito a ela, você prefere que os Noia mate a polícia ou que a polícia mate os Noia? Ele estava no quartel montando alvos para um exercício de tiro que haveria lá no batalhão no dia imediatamente seguinte. E que dali ele saiu já por volta das 20 horas, o que obviamente não daria tempo hábil para que ele pudesse estar, inclusive, na primeira cena do crime. Uma troca de mensagens entre o policial militar Vitor Cristilder e o guarda civil metropolitano Sérgio Manhanhã se tornou uma das principais provas do processo. Os dois conversaram usando apenas emojis, essas figuras do WhatsApp, para se comunicar durante o intervalo em que ocorria a chacina. Segundo a acusação, os símbolos de joinha eram um sinal para que o guarda civil movesse todas as viaturas sob o seu comando para bem longe dos locais dos ataques.
Eu estava precisando de um livro de direito administrativo. E eu me lembrei que o Sérgio Maranhão, que é réu, junto comigo, teria feito curso de direito. Vamos fazer o seguinte, para mim não atrapalhar o seu patrulhamento, eu vou mandar um sinal de joia para você. Se você mandar um sinal de joia para mim, isso quer dizer que você vai levar para mim esse livro de direito administrativo. Ele me avisando que permaneceria. Com joia. Com joia. Que ele permaneceria na companhia tática e eu enviaria um joia se eu estivesse com o livro. Tá. E a explicação fica sem pé sem cabeça. E o que eu não entendo, das 19 horas às 22h20, 22h30, que o senhor ficou aguardando por lá para esperar o livro. E ele não levou. Sim, senhora. Ele disse que ficou no batalhão, entendendo que o joia inicial corresponderia a uma resposta equivalente a fica aí que eu vou levar o livro. Isso que eu não entendi. Isso que você valeu, isso significa valeu. Valeu, tô indo embora. Valeu, tô indo embora. Valeu do quê? Valeu. Obrigado do quê? Pode ser até pejorativo. Valeu, tô indo embora. Entendeu, excelência? Não teve combinação sobre isso aí. E ele entendeu, ele mandou um joia e um braço forte. Tipo assim, forte abraço. Se vê aquela troca de joias que coincide, mais ou menos, no horário do início e no horário de final. Alguém tinha de falar, tá tudo ok, da minha parte. Mas e da outra parte? Da outra parte tem de ir atrás do carro que está escondido, de ir atrás das armas que estão escondidas. Isso aí não é assim, em 5 minutos que se faz. Qual que era a função do senhor? A minha função era ser comandante do JIT, que significa Agrupamento de Intervenções Táticas Estratégicas, e eu comandava 4 viaturas. Não houve a mínima contestação de que ele era o comandante da guarda e que, portanto, ele teria sido responsável por todas as viaturas da guarda estarem exatamente no lado oposto da cidade onde estava ocorrendo a chacina. É de conhecimento geral que as guardas municipais, em alguns lugares, não se dão bem com a polícia militar. Então não teria como ele desviar as viaturas da polícia militar. Ponto. Esporadicamente tendo alguma ocorrência e eu não conseguia adotar medidas em razão da competência da guarda, eu pedi apoio então dos militares. E vice-versa também? A PM Vice-versa também pedia também. Ele não estava ali cometendo o ato, mas ele orquestrou a situação para que se pudesse dar a possibilidade dos outros cometerem. É a participação. Cada um tem um papel. Cristildo era amigo do Manhanhã, houve aquela troca, se explica que aquela troca era referente ao livro de direito administrativo sem uma ligação. Por exemplo, você está bem aí, irmão? O mundo está caindo em Osasco, está acabando. Mataram mais de 17 pessoas. Está tudo bem com você? Por isso que eu nem entrei em contato perguntando nada, excelência, porque eu já deduzo que está acontecendo alguma coisa, eu não vou atrapalhar o patrulhamento dele, não sei onde ele está. Poderia atrapalhar ou oferecer alguma ajuda. Não, senhora. Não? Não, senhora. Se o policial militar sabe que vai haver uma chacina e não faz nada, ele é responsabilizado, porque ele tem o dever de impedir o resultado. Depois da chacina, policiais militares de Osasco vieram até a casa noturna e fizeram questão que o chefe da segurança registrasse o nome deles e o número das armas. Os PMs chegaram aqui por volta das 11 horas da noite, mas pediram que a entrada fosse anotada como se eles tivessem chegado mais cedo. Para a corregedoria, um indício de que os policiais tentaram criar um álibi. A chacina estava ocorrendo e foram todos se confraternizar nesse bar que ficava fora da área deles. Eles combinam o lugar anterior, se preparam, se vestem, né? Cometem, depois voltam e criam álibis muitas vezes, tentam, né, criar álibis. Muitas vezes já preparam a situação. Então, por isso que não se conseguiu chegar aos autores, todos os autores, porque não foram só esses 4. Não tem a menor dúvida disso. É evidente também que todo mundo sabia que isso ia acontecer.
Eu vi muitas pessoas da imprensa falarem: ah, ele estava no lugar errado na hora errada. Ninguém estava no lugar errado na hora errada. Eu não considero você sair do trabalho e ir para um bar para tomar uma cerveja com seus amigos depois de ter trabalhado o dia inteiro. Eu não considero um lugar errado. Afinal de contas, então o lugar errado é a periferia? A situação dele é negócio falar sobre isso. Ele estava dentro de um saco plástico. Só que assim eu não vi sangue no meu menino. Para mim ele tinha levado tiro na boca, né? Depois foi tiro na testa. Parecia, assim, guerra. 18 de setembro de 2017. Fabrício Eleutério, Tiago Renklein e Sérgio Manhanhã vão a júri popular 2 anos depois da chacina. Durante 5 dias, acusação e defesa exploram as contradições da investigação na tentativa de convencer os 7 jurados. A defesa de Vitor Cristilder desmembra o processo na justiça e ele é julgado sozinho no ano seguinte. No dia do julgamento, foi bonito, porque elas colocaram faixa, né, da necessidade de dar rosto para dizer que os filhos dela não é simplesmente um número naquele papel. E aí vem a peculiaridade de um julgamento pelo tribunal do júri. Ele é completamente diferente de um julgamento que se faz nos demais crimes, por um juiz singular. O jurado, ele faz um compromisso de julgar de acordo com a consciência e os ditames da justiça. Justiça. Muita coisa que não fica no papel do processo é levado em conta pelos jurados. O promotor ressalta também que o senhor, durante os depoimentos em juízo, o senhor ficava rindo durante o depoimento, o senhor conversava com quem estava do lado, meio que debochando da acusação. Isso de fato aconteceu? Isso aconteceu e não foi durante o depoimento no júri. Durante a última audiência de instrução, porque a gente estava acompanhando a audiência através de teleaudiência. A risada ali, que não foi uma risada debochada nem nada, né? Foi só algo que estava sendo comentado, conversado ali durante a audiência, que não tinha nada a ver, e a gente deu risada, mas não tinha nada a ver com o processo. E ele usou isso como um subterfúgio que a gente estaria debochando da justiça, mas não tinha nada a ver. É como se fosse um ritual. Um ritual, eu preciso de uma resposta. Esse mesmo Estado que tirou a vida do meu filho, esse Estado tem que me dar uma resposta. Por isso e eu tenho que assistir, por isso que a importância dessas famílias estarem ali, acompanhando, vendo. Porque elas precisam da resposta. Eu não sei quem foi, não quero saber. Não fiquei no julgamento, só entrei porque eu tive que dar depoimento para a juíza, que eu não queria dar também. Mas tinha alguém para defender os mortos, né? Foi em um lugar como este que os 7 jurados decidiram o destino dos réus. Sérgio Manhanhã foi condenado por 5-2. Já o Tiago Renklein e o Fabrício Eleutério dividiram a opinião do júri, que os condenou por 4-3. A juíza, ela deixou bem claro que não foi provado a nossa autoria dos fatos. E o quesito de votação seria de copartícipe. A gente foi sentenciado como partícipe, como se a gente tivesse prestado apoio moral, logístico, ou que sabia que ia ocorrer a chacina e a gente prevaricou. A gente não tomou a atitude que deveria, né? Que supostamente sabia quem seriam os autores, não teria apreendido ou levado conhecimento da instituição. Mesmo com a estratégia da defesa de desmembrar o processo, Vitor Cristilder foi condenado no ano seguinte por 4-3. No primeiro julgamento havia manifestação, joinha não é prova, mas joinha não é prova para quem está de fora, para o jurado, tudo que acontece lá, todas essas circunstâncias estranhíssimas, tudo isso é levado em consideração pelos jurados.
senhor acredita que aquelas mortes foram executadas por policiais? Eu não acredito. Policiais militares, não. Eu não acredito. Dizem que foi mais. Eu não posso falar porque eu não vi, eu não estava na hora. A gente só vê o que a justiça apresentou para nós, que foram esses 4, mas tem mais. Eu acredito que tem mais, porque foi tudo numa hora só, nem super-homem faz isso. Causou muitos traumas. De lá pra cá, já faz 6 anos, né? Minha mãe, ela nunca é a mesma. Ela tem muitos problemas de saúde também, né? A gente sempre tem que ficar indo com ela no médico, psicólogo, para ela tentar entender que realmente ela não tem mais o filho perto. Meu nome é Cássio Augusto Sebastião Júnior, eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que está à frente de um projeto de extensão e pesquisa sobre violência de Estado que foca na atuação das mães de Osasco e Barueri. Quem que vai devolver o seu filho? Se você indenizar essas mães, se você prender os policiais, isso seria, digamos, o mínimo, né? Ou o mínimo que se espera. Mas nada disso vai colocar de volta o filho dessas mães na casa delas. Na época que aconteceu a morte dele, ele já sabia que ia ser pai? Já ele estava todo feliz. A Lara tem 6. Quando ela foi ficando espertinha, ela falava, vovó, cadê meu pai? Aí quando foi um dia, eu sentei ali e falei, Lara, vem aqui. Ela falou, o que foi, vovó? Meu pai já tá chegando? Eu falei, não, a vovó vai te contar uma coisa. O papai não vai vir. Aí ela começou a chorar, mas por quê? Eu queria ver meu pai. Eu falei, então, seu pai tá lá em cima com Jesus. Entre 2017 e 2018, os 4 réus foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que chegavam a quase 300 anos de prisão. Vitor Cristilder e Sérgio Manhanhã conseguiram a anulação da sentença e, em um novo julgamento, em fevereiro do ano passado, foram absolvidos de todos os crimes. Houve recurso de todos os 4. O segundo julgamento do Vitor Cristilder e do Sérgio Manhanhã, ele teve algumas peculiaridades que não tiveram o primeiro, óbvio. Ele ocorreu no meio da pandemia. Os familiares das vítimas não puderam estar presentes. Tiveram tempo para aprender a chorar, porque foi uma choradeira do começo ao fim, principalmente do Vitor Cristilder. Eu peço para a senhora, por favor, excelência, me ajuda. Me ajuda, excelência, por favor, me ajuda, eu sou inocente. Senhor Victor, não sou eu que vou decidir. Os jurados ficam assim, sem praticamente olhar para o lado e ver, nossa, acabaram com 20 famílias. Eles não se impressionam, eles acabam esquecendo que tem esse outro lado da moeda. E eu posso ser condenado aqui por uma coisa que eu não cometi, foi por causa de uma mensagem de celular. A seguir, no Repórter Record Investigação. O Repórter Record Investigação está de volta com a reportagem exclusiva Chacina de Osasco, o PM condenado. E eu posso ser condenado aqui por uma coisa que eu não cometi, foi por causa de uma mensagem de celular. Por causa de uma mensagem de celular, eu tô preso há mais de 6 anos. Mas vem a notícia, vem a apunhalada, né? De que foram absolvidos. E foi difícil levar essa notícia para as famílias. Para te falar a verdade, quando aconteceu o primeiro ato, muitos repórteres chegou e falou assim, o que a senhora espera? Até eu pedi para o povo não gritar justiça. Porque eu já estou cansada. Antes da chacina do meu filho, eu só ouvi justiça, eu quero justiça. Eu lembro que me perguntaram,
Eu falei assim, a polícia prende, a justiça solta. É óbvio que viver esse processo é extremamente triste para essas mães, né? E aí, quando elas veem esses sujeitos para os quais há uma série de indícios que eles tenham participado, é difícil a gente dizer se eles participaram ou não, né? A justiça que está dizendo isso. E aí eles saem tranquilamente disso. É claro que um sentimento de frustração, de derrota, de desespero bate nas mães. Acabou se decidindo que 2 eram culpados e 2 eram inocentes. Que o joinha não significou nada, mas é o que ficou decidido. 2 culpados, 2 inocentes. Eu já estou morta. Até hoje, a gente sobrevive, a gente não vive, né? Se você perguntar o que você sente, eu não sei se é raiva, se é ódio, revolta, dor, não sei. A Corregedoria da Polícia Militar foi procurada, mas não designou ninguém para conceder entrevista sobre o caso e não respondeu ao nosso pedido de informações sobre a chacina e os réus. Atualmente, 181 policiais estão detidos aqui no Presídio Romão Gomes, uma instituição voltada somente para PMs. Vitor Cristilder, Thiago Renklein e Fabrício Eleutério chegaram a ficar presos aqui, mas eles foram transferidos após serem expulsos da corporação. Você se emociona quando você lembra dessa situação. O Cristilder é apontado como líder, foi absolvido, está em vias de retornar à corporação. Como é que você vê isso? No próximo bloco do Repórter Record Investigação. Você se emociona quando você lembra dessa situação. O Cristilder é apontado como líder, foi absolvido, está em vias de retornar à corporação. Como é que você vê isso? É mais uma prova da nossa inocência. Me doeu mais. Não foi nem no último dia do júri, quando a juíza proferiu a sentença de 255 anos. Não me doeu. Só que o dia que me doeu, que acabou comigo, foi o dia da nossa demissão, o dia que eu tomei ciência. Porque eu sei o tanto que eu lutei para entrar na instituição, eu sei do amor, do carinho que eu ainda tenho pela instituição. A história termina com uma chacina em que morrem quase 20 pessoas, com 2 envolvidos. 2, juridicamente, 2 pessoas são os culpados por terem matado quase 20 pessoas. E vou retornar de cabeça erguida. Erguida. E vou lutar até o fim com o meu compromisso, que é servir e proteger a sociedade. Esse foi o juramento que eu fiz um dia no Pavilhão Nacional. E eu vou cumprir esse juramento até o último dia da minha vida. Nessas palavras que eu deixo. Obrigado. De nada. Esta temporada do Repórter Record Investigação termina aqui. Nós agradecemos a sua companhia e a sua audiência nos últimos meses. E não se esqueça, você pode ver os nossos programas no Play Plus. Uma boa noite a todos.